Olá, meus amores! Para quem não me conhece, eu sou a Felícia Gomes Trans, conhecida como a Mulher Malhada. Bem-vinda ao meu canal, bem-vindo ao meu canal, tá? Eu resolvi fazer esse canal para dividir com vocês a minha experiência da minha transição, que não é, que essa é a segunda vez que eu tô fazendo minha transição. A primeira vez eu tinha 11 anos. Tá, como eu vou falar aqui como foi que eu vim parar na Alemanha e por quê, como é fazer uma transição aqui na Alemanha e como foi fazendo no Brasil, tá? Vou falar do tema barba, que é um tema ainda que ainda me afeta, como eu tenho pelo branco, qual o tratamento que eu faço, tá certo? Do tema família, do tema amigos, vou falar vários temas. E hoje, para começar, tá, eu vou falar do tema da minha primeira transição. A minha primeira transição foi há 35 anos atrás. Eu tinha 11 anos, como eu saí de casa para viver como mulher. Mas isso não foi há alguns anos que eu falei assim, ah, eu vou viver como mulher. Não. Eu já me sentia já sentia muito aquela coisa como menina, então assim, sabe, minhas amigas com aquelas coisas, eu era muito, sabe, aquela criança que você vê logo, então. E aí aos 7 anos eu sempre trabalhei porque a gente era uma família muito pobre, então assim, eu, eu era uma pessoa muito esperta, muito ligada, então eu saí de casa, comecei a vender amendoim na praia, comecei a vender laranja, comecei a fazer tudo para ajudar minha mãe, que a gente pagava aluguel. E aí, do dinheiro que eu ganhava, eu dava a maior parte à minha mãe e ficava com um pouquinho. Foi aí que eu comprei me dei de presente a minha primeira calcinha. Eu tinha 7 anos quando eu comprei a minha primeira calcinha, né? Então, assim, comprei umas blusas também femininas que dava para disfarçar, que era masculina e feminina. Só que eu escondia. A gente morava num quarto muito pequeno e como a gente não tinha guarda-roupa, o meu guarda-roupa era uma caixa de papelão. Então eu tentava esconder, lavava a calcinha, botava lá embaixo, mas minha mãe achava e jogava tudo no lixo, mas ela não falava nada. Quando foi aos 11 anos, eu já estava sufocadíssima, apesar que eu não entendia totalmente o que acontecia comigo, porque eu me sentia daquele jeito. Mas eu resolvi falar para minha mãe como eu me sentia e que eu não queria viver como menino. Então minha mãe falou, então tá certo, aqui na minha casa você tem que viver como eu quero, como menino. Então eu saí de casa, fui morar na rua para viver o meu sonho de viver como mulher. Gente, mas há 35 anos atrás, ninguém sabia o que era a palavra trans. Era conhecida travestis. E travestis era ligada à prostituição e à criminalidade. E eu via aquela realidade, mas não era a realidade que eu tinha para mim. Sim, era porque só tinha aquela opção, não tinha outra. Mas mesmo assim, eu não fui para essas duas opções. Eu continuei estudando, transferi minha escola para a noite. Eu ajudava o pessoal para ter um local para dormir. Eu cuidava de criança. Eu arrumava casa. E mesmo assim, ao mesmo tempo, eu sempre trabalhei. Eu morava num bairro que tinha muita ladeira, então o pessoal falava assim: ai, se tu encher minhas vasilhas, se tu encher meu tonel de água, se tu encher meu recipiente de água, eu te dou um dinheiro. E eu carregava, me virava. E ainda do dinheiro que eu ganhava, ainda ia levar para minha mãe. Então tinha noites que eu não tinha local para dormir. Tinha assim, era difícil para comer, mas mesmo assim, eu ia para a escola, depois da escola, eu arrumava um canto. Sempre tinha um amigo ou outro que às vezes me dava um local. Se tu arrumar minha casa, se tu cuidar da minha olhar os meus filhos, eu te dou um local para dormir. E ficava assim, gente. E isso foi dos 11 aos 18. Quando chegou aos 18, vem aquele período que a gente tem que ir pro quartel se apresentar para poder pegar a reservista, senão a gente não arruma emprego. Então, eu fui, cortei cabelo, mas não adiantava, gente. Eu cortei o cabelo, botei roupa de menino, mas não adiantava. Quando eu cheguei no quartel, foi aquele desespero, aquela curra, aquela gritaria, que não era lugar para menina, que não era lugar para homem, que não sei o que e tal. E que os grandão lá do quartel que viram aquilo, me chamaram antes, eu passei na frente de todo mundo, mandaram pegar o meu papel e desaparecer da frente deles.
Eu tô rindo porque hoje é engraçado, mas na época era humilhação. E viver esses anos na rua, gente, eu fui muito apedrejada. Eu aguentei muita humilhação. Eu era xingada. O povo queria bater. Apesar que como um adolescente, como uma criança, não entendia o que estava passando comigo, não tinha apoio de família, sabe? Sim, tinha apoio de alguns amigos na escola, mas o pessoal também não entendia. Achava que aquilo era opção sua. Então, assim, você não tinha aquela palavra amiga. Então, assim, depois desses 18, depois que eu completei 18 anos, né? Então foi quando eu cortei o cabelo. Então, mas só que aí, depois que eu digo, depois da apresentação no quartel, eu volto a viver como mulher. Só que aí tinha chegado uma conhecida da Suíça, que ela tinha um projeto lá em Olinda e ela ajudava o pessoal com alguma coisa. E ela foi e me deu um dinheiro e eu fui e comprei um barraco na favela. Para mim, então, eu disse, ai, agora eu tenho o meu canto. Só que aí veio o meu sentimento, eu não ia ser feliz tendo o meu canto e minha mãe continuar pagando aluguel. Porque mesmo eu morando fora de casa, eu continuei ajudando. Então, o que é que eu fiz? Eu dei a chave à minha mãe. Aí minha mãe me fez a proposta. Para você morar comigo, sendo que a casa era minha, você tem que voltar a morar como menino. E, gente, eu tava tão cansada, eu não aguentava mais tanta humilhação, eu não aguentava estar sendo humilhada por um prato de comida por tudo, levando na cara, então assim, sabe, passando frio, chuva. Então eu falei pra minha mãe, aceito a proposta. E aí foi que eu deixei e desisti de viver como mulher nessa primeira fase da minha vida. Então, minha pessoal, foi essa opção de eu vir aqui dividir essa minha experiência com vocês, tá? Porque foi um período muito sozinho, foi um período muito doloroso, tá? Se você tiver alguma amiga trans, se você está passando aqui por acaso nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá certo? Se você tem uma amiga trans que está passando por uma transição, apoie, ajude, não precisa ser financeira, dê um braço, dê uma palavra amiga. Tá, então, se você também não aceita, apenas respeite, tá? Viva a sua vida, cada um vive a sua, tá bom? Bem-vindos, estou agradecendo desde já pela presença. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, engaje, deixe um joinha, tá certo? Escreva seu comentário, se tem algum tema que você quer ver, escreva, bote nos comentários e aí eu venho aqui dividir a minha experiência com vocês sobre esse tema que você quer ver, tá? Eu vou falar sobre muitos outros temas aqui, tá? E aí espero que você goste e ajude uma trans, faça uma trans feliz. Beijo, beijo, até a próxima. Tchau, tchau.